Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal A Dupla, um canal aí que leva para você notícias, fatos históricos do esporte em geral. Em especial, sempre falamos sobre futebol. Neste vídeo, eu vou jogar um desafio aí para o Roberto. Está no decorrer do vídeo, acompanhe. O tema que eu vou falar agora é sobre Diniz e São Paulo 2019 e de 2020. Diniz é um técnico que foi muito bem comentado pelos jornalistas como um técnico moderno, técnico promissor. E o São Paulo, por alguns anos aí sem ganhar título, é um clube que até 2008 era referência no Brasil, era considerado um time assim modelo, mas foi se perdendo isso aí. Mesmo assim, o São Paulo vai investindo em técnicos estrangeiros. Podemos depois um dia falar sobre esse modismo que está no futebol. De 2014 para cá veio Osório, Balsa, vários jogos, e nenhum deles conseguiu fazer do São Paulo um time campeão. O máximo ali foi Balsa, que levou o São Paulo às semifinais da Libertadores. 2019, Cuca, técnico do São Paulo, um cara que já foi campeão da Libertadores aí com o Atlético Mineiro, campeão brasileiro com Palmeiras, e foi levado ao São Paulo. Mas o rendimento nele no São Paulo, a priori, ele a princípio começou indo mais ou menos, mas depois começou a descambar. Mesmo com o trabalho de Cuca e depois Diniz continuando o trabalho, conseguiu levar o São Paulo a Libertadores de 2020. Em 2020, São Paulo começa aí o Paulista, não começa mal, começa até bem. O Diniz, ele é um tipo de treinador que os jornalistas gostam, porque os jornalistas brasileiros, a grande parte deles, salvo talvez aqueles alternativos, que estão aí no underground, mas da grande mídia, você observa que é praticamente as mesmas ideias. É sempre tendo por padrão o futebol europeu. E Diniz era um cara aí com ideias novas, onde ninguém dá chutão, o goleiro sai driblando não, fazendo triangulação ali na zaga. É um futsal dentro do futebol. O São Paulo esqueceu da crise e foi investir em novidades, né? Então vamos lá. Diniz, ele implantou isso aí. E o São Paulo até que não estava indo mal. Também o Campeonato Paulista é cheio de problemas, né? Ninguém não pode ser referência, talvez. Mas enfim, foi até mais ou menos. Se classificou para as quartas de finais e enfrentou quem? Mirassol. O todo poderoso Mirassol, que convocou seus jogadores via WhatsApp para disputar o Paulista. Ele se classificou para as quartas de finais e eliminou São Paulo. Na Libertadores, São Paulo caiu na chave do River Plate, que é o grande time da América. Salvo engano, aqui é LDU, não estou lembrado. E Binacional. Binacional é quase, talvez, o Atlético Goianiense disputando o Brasileiro. E pense, 2-0 para o Bi. Não é o Bi rebaixado não, lá da camisa verde de São Paulo não. Brincadeiras à parte, né, zoação de rival, mas claro que o Palmeiras é um grande time, lógico. 2-0 para o Binacional. E veio a pandemia, o futebol foi suspenso. E quando retornou, o São Paulo realmente começou o Brasileiro. E no decorrer do Brasileiro, o São Paulo foi ampliando, conseguiu a liderança e ampliou a sua liderança com no mínimo aí 10 a 15 pontos de diferença. São Paulo manteve a liderança até a 10ª, faltando 10 rodadas para terminar o Brasileiro. Mas sobre o rendimento do São Paulo em 2020, sob o comando de Diniz, eu vou falar algumas coisas que você não ouviu na grande mídia. Na grande mídia, grande parte achando que o Diniz fosse o Guardiola e o São Paulo fosse o Barcelona de Iniesta.
Não, é que o futebol moderno não se joga mais como retrancado. Então técnicos como Filipão, Mano Menezes foram colocados de lado. Diniz era o cara, né? E aí muitos jornalistas começaram a elogiar o trabalho de Diniz porque ele colocou o São Paulo em um degrau superior aos anos anteriores. Jornalistas, às vezes, e muito parte da torcida, a memória é um pouquinho ruim. Calma. Bausa, um técnico retranqueiro, levou São Paulo à semifinal da Libertadores. Mas sobre esse desempenho do São Paulo, momentâneo, né? Bom desempenho de São Paulo no Brasileiro de 2020, dois fatores aqui, que eu não vi nenhum jornalista falar, mas eu vou falar para você. Mas antes de falar para você, faça um convite. Dedo no like. Não custa nada. Se inscreva no canal. E também opiniões, sugestões, comentários. Contamos com você. Obrigado pelo apoio. Então vamos lá. Os grandes clubes de 2019 e 2020 eram Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Esses três grandes estavam muito preocupados e o Santos também, muito preocupados com o Campeonato da Libertadores, Copa do Brasil. Porque Copa do Brasil rende mais do que o Campeonato Brasileiro. Libertadores também. E sem falar da visibilidade. Então, os grandes concorrentes e postulantes ao título estavam todos preocupados com esses campeonatos, menos o brasileiro. Outro fator foi com relação à Covid-19. Muitos plantéis, muitos times tiveram seus elencos fracionados, porque muitos jogadores foram afetados pela Covid. Então, muitos jogos, como Palmeiras, Grêmio, Corinthians, Santos, etc., foram a campo com o elenco misto, muitos jogadores sem rendimento, outros já recuperando da Covid, já sarado, mas ainda com sequelas, porque para muita gente a Covid é uma gripe que leva muito tempo a pessoa recuperar. Outros são assintomáticos. Então, muitos desses elencos, desses times, foram disputar o brasileiro com o elenco nestas condições. Já o São Paulo, se você for voltar aí, faz um Google. O São Paulo foi um dos únicos elencos que teve poucas complicações com a Covid. Então, muitos dos jogos, São Paulo jogou com o time fechado, o time todo titular. Então, são esses dois fatores que, ao meu ver, que deu a impressão que o trabalho de Diniz estava dando certo. Observe que a partir do momento que os rivais, os postulantes ao título, vão sendo desclassificados da Copa do Brasil, como o Flamengo, o Grêmio, e outros foram sendo desclassificados da Libertadores, Copa do Brasil, e voltam para o brasileiro e começam ali a se preocupar, a levar a sério o brasileiro, o São Paulo começa a recuar, começa a cair na tabela. E também esses outros times também passam a ter menos problema com jogadores infectados de Covid. Beleza? Pois é, foi a minha leitura dos acontecimentos do São Paulo e Diniz 2020. Mas por que eu não posso acreditar no Diniz? Olha, é difícil acreditar no Diniz. Por onde ele passou, ele não fez grandes trabalhos. Sempre a desculpa foi: o jogador brasileiro não está preparado para isso. Olha, ele é o Messias, né? Ele veio com uma ideia da lua e os jogadores que jogam profissionais não estão acostumados. Outro, não, os times... É um bom técnico, ele é excelente, só que falta jogadores. Os times não têm condições de dar ao Diniz grandes jogadores para eles
para ele poder colocar em prática a sua ideia. Amigo, treinar craques, a única dificuldade que você tem é gerenciar egos e não talentos. Convenhamos, é relativamente de boa o cara sentado aqui no banco aqui assistindo os craques jogar bola. Então, o cara é um bom técnico quando ele faz o melhor com aquilo que ele tem em mãos. Ao todo, o desempenho do Diniz no São Paulo foram 76 jogos, venceu 35 vezes, empatou 20 e perdeu 21 vezes. O aproveitamento, acredite, pasme, 54,8%. Cara, convenhamos, para o conceito que eu tenho de Diniz, até que o cara teve um rendimento bom, cara, 54,8%. Claro que 50% é baixo, mas para o Diniz até que eu me surpreendi. E o desafio que eu faço para o Roberto é o seguinte: Roberto é corintiano, ele tem um elenco, Roberto, você tem um elenco nas mãos, né? O clube Corinthians colocou você como técnico e montou o time que você pediu, mas sobrou uma vaga. E você só pode colocar um jogador nessa vaga. E o Corinthians vai te disponibilizar 2 craques aí: Marcelinho Carioca e Carlito Teves. Quem que você escalaria? Um abraço, meu amigo. E você, acompanhe o nosso canal. Muito obrigado.